Pastor Carlos, profecia Sim. é sinônimo de entendimento do que está dos dizeres que estão no Tanakh. E que são, na minha opinião, até como um judeu que lê no original, são os textos mais difíceis de serem compreendidos. E o que eu me pergunto, que eu acho que todo mundo tem que se perguntar, como é possível que pastores que não sabem suficientemente hebraico e estudam as profecias na tradução da tradução da tradução da tradução, ensinam os judeus as profecias, mas se a gente abrir Êxodos e Levíticos, eu queria saber se os pastores conseguiriam me ensinar as leis monetárias que estão na lei de Moisés. Ele é mishpatim asher tasim lifnehem, ki tikneh vedivri, shechanim yavod, uvashivi, yetzilachov shichinam. Quais são as leis monetárias que Moisés deixou que uma pessoa tem um problema com o outro? Que são as leis que é o básico do judaísmo, né? Quando a gente está falando da própria Torá de Jesus, que é a Torá de Jesus, que ele não veio mudar nada. E na hora das profecias, são os judeus que estudam no original, não entendem. Então isso que é uma coisa que fica meio contraditório. É um fenômeno. Você trouxe aqui uma potência de 10 elevado a 576, feito por um cara, estudado por um cara, que não seria capaz de me ensinar ele a mishpatim asher tasim lifnehem, as leis de Eved Ivri. Não saberia me explicar. Mas ele sabe me explicar as profecias. Isso para um judeu não faz sentido. Agora, a Kabbalah, que é a obra máxima do Zohar, que é a Torá oral, é a sabedoria máxima anti-Jesus que existe. Não dá para picotar a Torá oral e falar, olha, eu achei lá na Torá oral uma coisa que seria Jesus. A Zohar foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, século I, aluno de Rabi Akiva, que acreditou que quem é Mashiach é Bar Kokhba e não Jesus, porque já foi pós-Jesus. E não dá para pegar um pedaço que é uma prática hoje dos messiânicos, de fazer guimátria e colar em nome de Jesus, porque tem que ler do começo ao fim. A Torá oral não tem nenhuma contradição. E vou dizer mais para o senhor, pastor. Todo mundo contemporâneo da época de Jesus fazia a mesma coisa que Jesus fez. Se você abrir o Talmud, você vai ver um monte de Tanaim e Amoraim que curavam doentes e leprosos e ressuscitavam mortos. Está escrito que Rabi Yohanan ficou louco com o Resh Lakish, fez ele virar um gal shelat samot, ele virou um pedaço de osso. E Rabi Shimon Bar Yochai fazia tantas coisas assim. O fato que Jesus fazia milagres não impressiona nada. Isso não faz ele ser um Mashiach. Maimônides ainda escreve que Mashiach não vai ser um homem que vai fazer milagres para provar a sua messianidade. Sim. Mashiach vai trazer justiça para o mundo. E ele não trouxe isso. Pelo contrário, quando o professor Sayel fala que Jesus é o homem que mais trouxe conhecimento, eu vou discordar. Jesus é o homem que mais trouxe ignorância. No nome de Jesus, acreditam em um Deus. No nome de Jesus, acreditam em dois. Ele é dois. No nome de Jesus, acreditam em três. Em nome de Jesus, falta acreditar no quarto, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e coloca uma mulher junto. Por que não põe uma mulher junto? Não tem problema. Mas quem acredita em Jesus, acredita que ele é um. Quem acredita em Jesus, acredita que ele é dois. Quem acredita em Jesus, acredita que ele pode ser três. Então, isso para mim é uma ignorância. Na figura de Moisés, não tem dúvida. Está muito claro quem é Moisés. Na figura de Samuel, não se tem dúvida. Está muito claro quem é Samuel. Está muito claro quem é Davi. Na figura de Jesus, tem muitas dúvidas. Ele é um? Ele é dois? Ele é três? O que ele é? Ele é pai? Ele é filho? Então, desculpa, isso para mim não é sabedoria, isso é ignorância. Doutor Sayão, como é que fica? O Mirra tá meio animado aí, né? O Mirra, ele é sempre animado. Eu tenho um programa chamado A Paraxá Animada com Moremia Animada. Essa é a Paraxá, é pós-animada. A questão é a seguinte, acho que são duas coisas importantes para a gente entender. Não há dúvida, o Mirra tem razão, que quando você vai fazer a leitura do Novo Testamento, e é bom saber grego direitinho para poder falar e não a partir de traduções, né? Então, não sei como é que está o seu grego. E existem elementos que nem o Novo Testamento e nem o Taná se encaixam nessa suposta perfeição de que não tem dificuldade nenhuma. Você pega... Eu sou da área de teologia. Sim. E a gente estuda no original, no Rologos, Rolim Gamle, Beivrit, CBC, da Gamu. Dá para entender tudo muito bem com pesquisa. E a ilusão, achar que você tem uma régua desse mundo racionalista que você passa no Tanar e no Brit Hadashah e sai tudo direitinho. Não. Você pega os críticos, ele vai pegar a genealogia
de crônicas, colocar em contraste com aquilo que aparece antes. Você vai comparar textos de reis com crônicas. Existem várias coisas que são desafiantes. Isso é tão desafiante que a própria tradição judaica vai se desenvolver e falar, olha, existem 70 faces da Torá. Existe um caminho onde a interpretação ela se amplia, porque existem elementos que um racionalismo, acho que o Rony poderia até falar mais sobre isso, porque ele parece que tem uma percepção mais ampla dessa realidade. Eu não acho que faz sentido você dizer, olha, você lê, o Tanar é tudo redondinho, a matemática passa vergonha se você for ver lá. Não é verdade, né? E quando você olha no Brit Hadashah, no Novo Testamento, não é assim. Não é o caso. Você tem questões desafiantes do ponto de vista técnico e que não tem, vamos dizer, explicações simplesmente certinhas. Então, por exemplo... Não dá uma Abraham, sistemática exata. Não, isso. Abraham é um homem de fé, mas está claro que ele duvida. A própria, né, quando você pega a Halachá e os comentários que vêm, né, das histórias, de tudo que é a tradição, das Agadot, você vê esse sabor agridoce da discussão, que você tem elementos assim. Então, por exemplo, você tem 3 indivíduos que aparecem em Bereshit 18. Uhum. E eles estão lá diante de Abraham e de repente, entre eles, um diz o quê? Ele diz que é o Hashem, que é o Adonai. E aparece o pentagrama lá, ali, né, naquele texto, não é isso? Deixa eu terminar, calma aí, vamos lá, depois você fala o que você quiser. Então, existem elementos, quando você tem a criação, você tem Isaías 6, né? Você tem Adam Betzarmeno Kidmuteno, você tem um elemento de plural que envolve que nesse elemento divino, né? Porque no Brit Hadashah não é que Jesus é 1, é 2, é 3. Existe a ideia de um Deus só, cuja referência se manifesta explícita em 3 pessoas distintas. É um negócio racional, arrumadinho? Não é, né? Mas eu quero só terminar minha palavra dizendo o seguinte. Eu entendo que os cristãos cometem um erro muito grande, porque desde do que nós tivemos o problema sério na época de Bar Kokhba, com a destruição histórica, né, que o imperador Adriano fez contra o povo, quase 1 milhão de judeus foram assassinados nesse período, né? Então o que eu sinto, Mira, falando de Banefesh Balev, né? O que eu sinto? Eu sinto que a tradição judaica, ela se definiu cada vez mais numa oposição a Yeshua e ao mundo cristão. E o mundo cristão cresceu, porque as ideias... O Novo Testamento é um documento judaico, aceitando ou não surgiu nesse ambiente. Nesse meio. Se ele é aceitável, desde os Perushim até o judaísmo rabínico, é uma outra história. E aí a tradição cristã, que se tornou greco-romana, foi se tornando cada vez mais anti-judaica. Então nós temos uma história de distanciamento de irmãos. O senhor diz, um atacou de um lado e depois o outro veio e revidou? Você quer saber qual é a minha identidade? Por exemplo, na perseguição da Inquisição, sim, chegou ao ponto de ser proibido ler os Salmos, porque os Salmos é uma coisa judaizante. Então é loucura. E se alguém lesse, tinha que terminar lendo falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder ser perdoado. Então, os massacres assassinos, que não tem nada a ver com os ensinos de Yeshua, tem a ver com o uso político da religião. Da religião. Então, eu faço a separação aqui para o Mika dizendo o seguinte: o conhecimento do Tanar, a tradução do Tanar, né? Por exemplo, como é que foi traduzido o Tanar para o mandarim? Foi um indivíduo chamado Chereshevsky, que foi um judeu ortodoxo que reconheceu Yeshua, se tornou um proclamador do evangelho na China e traduziu para o mandarim. Então, quer dizer, essa realidade tem um lado maravilhoso e tem um lado perverso, que ele tem razão, da perseguição da cristandade em nome de Jesus, que Jesus não tem nada a ver com essa história. Agora, do mesmo tempo, parece que o judeu que mais, até reconhecido como, por exemplo, por Maimônides, outros, fez o nome de Israel e a tradição, né, monoteísta, ainda que ela possa ser criticada ou conhecida, se tornou a única pessoa não bem-vinda no contexto judaico. Todo judeu que fez qualquer coisa, um judeu ateu, ele é bem-vindo, mas... O judeu que se tornou amigo dos budistas e fez, é bem-vindo. Agora, falou de Jesus no irmão mais conhecido. Quando eu for para Israel, o pessoal está comigo, eu falei, escuta, esse aqui é o nosso guia. E quem é esse guia seu? Rapaz, esse cara aqui, você é primo de Jesus, o quê? De parte do pai, da mãe? Qual é a sua distância mesmo? Ele é parente de Jesus, vai estar com a gente aqui hoje, né? Aí todo mundo dá risada, né? Quer dizer,
é o único caso em que onde você tem um tabu, né? Uma rejeição. Então, nesse sentido, aí eu acho que, Mica, falando sério, que a Geulah vai chegar quando judeus e cristãos se tornarem mais irmãos e se relacionarem melhor. É importante dizer que leio também a Bíblia na língua hebraica, só que evidentemente eu não chego às mesmas conclusões que o nosso querido amigo Micha, né? E o Rony também chegaram. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, né, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, os autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Micha disse várias coisas aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você por favor me corrija, viu, Micha? E a nossa ideia, evidentemente, é termos um debate, uma conversa amistosa, em que pese às vezes os ânimos, em razão do tema, podem eventualmente se exaltar. Mas os judeus entendem, por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al Peh, correto? Que é a Torá oral, e a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita. Quanto à Torá Shebe'al Peh, ela abrange, de certa forma, todos os comentários originalmente orais e posteriormente escritos sobre o Tanar, por exemplo, o Talmud, os Midrashim, a Targumim e assim por diante, correto? Estou certo? Então, bem, mas se este é o caso, então a Torá Shebe'al Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar por várias razões. Eu estou dizendo isso porque o Micha, ele comentou aqui que tem problemas na interpretação do Novo Testamento e tudo, e há problemas. O Sayão reconheceu isso, admitiu isso, nós cristãos admitimos isso, mas nós temos algumas situações bem problemáticas. Então, por exemplo, primeiro, a noção de que a Torá Shebe'al Peh, ou seja, a Torá oral, ela foi dada por Deus a Moisés, ela não pode ser comprovada, né? Que Deus deu para Moisés a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita, tudo bem. Agora que Deus deu também a Torá Shebe'al Peh, já é bastante discutível, inclusive para Moisés, e que ela se apresenta do jeito como se apresenta hoje, por meio, por exemplo, do Talmud, que ele é escrito entre 2º ao 6º séculos da nossa era, os Targumim, os Midrashim e aquela coisa toda. Agora, a Torá Shebe'al Peh, com frequência, ela entra em conflito com o Tanar, né? Então, por exemplo... O senhor está dizendo, perdão, professor, até para quem está nos ouvindo, o senhor está dizendo que essa Torá, que é uma tradução oral, ela entra em conflito com a Torá escrita, com a Bíblia hebraica escrita. Eu estou dizendo e vou provar aqui, né? Então, é só, claro, de novo, de forma amistosa, mas evidentemente é um debate. Então, por exemplo, em Gênesis 22, é dito que Abraão ele não chegou a sacrificar Isaac no Monte Moriá. Correto? Todo mundo sabe disso, qualquer judeu vai concordar com isso. Já a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no capítulo 6 e parágrafo 1º, ela diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. É fato este, entre aspas, que não aparece em nenhum momento no Tanar. Pode procurar variante textual, a Septuaginta, o que você quiser, não aparece. Outro texto interessante, em Êxodo 4:24, Shemot, o texto bíblico diz que o Senhor encontrou alguém no caminho, possivelmente Moisés ou Gerson, texto hebraico, ele não menciona quem, e quis matá-lo. Já o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã não procurou matar Moisés, mas a criança, ou seja, Gerson. Mas em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém em Êxodo 4:24, mas o Talmud, que é parte da Torá oral, ele diz isso. Então, esses exemplos, eles são importantes, e citando mais uma vez Maimônides, que foi citado aqui mais de uma vez, Maimônides na sua Mishneh Torá, que é a repetição da Torá, no capítulo 11, parágrafo 3, ele vai dizer o seguinte: esta Torá, seus estatutos e suas leis são eternos, não podemos acrescentar nada a eles ou diminuí-los. E isso ocorre nas interpretações judaicas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim, e tantos outros casos que, se eventualmente tivermos tempo, não sei se teremos, nós poderemos discorrer isso, porque não entramos nem em Isaías 53, que é muito importante. E nós vamos entrar para a nossa discussão. Mas, de novo, Micha e Rony, Rabino Rony e Micha, digo com respeito, por favor, entre amigos. Mas Micha, deixa eu te fazer uma pergunta. Percepção. Sim. O senhor nos fez, por favor, uma interpelação, para não dizer uma acusação, de que nós
acreditamos em uma Bíblia que ela é de tradução, de traduções, e o senhor diz se perde a originalidade. É isso, mais ou menos, Mirra? É isso. Uma pergunta que eu faço ao senhor também. Uma tradição de tantos anos, como o senhor crê que Deus deu a Moisés tanto a Torá escrita, eu estou dizendo assim, para que o ouvinte possa entender, como a Torá oral. É isso? O senhor acredita que ambas foram dadas a Moisés diretamente a Deus? Essa tradução oral, passada de pai para filho, de sábio a sábio, durante tanto tempo, o senhor também não acredita que ela possa ter se perdido, de alguma maneira, ter sofrido algum tipo de corrupção no que ela ensina? Certo. Essa foi a melhor pergunta que eu já poderia ter recebido de um pastor, e eu te agradeço por essa pergunta, porque essa é uma pergunta bastante pertinente. Mas quando uma pessoa pergunta assim, é porque ele ainda não entendeu 100% como funciona a Torá oral. A maior prova é que a Torá oral, ela é perfeita, é o fato que você não vai achar nenhum povo na história da humanidade tão pequeno quanto o povo de Israel, que mantém as tradições do mesmo jeito que o avô, o bisavô, o tataravô e tudo tal. Eu sou a prova viva que a Torá oral existe. Número 2, na própria Torá escrita está escrito sobre a Torá oral. Ele é Hukim ve'atorot. Torot não é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento está cheio de contradições. A Torá escrita não tem nenhuma contradição. Se tiver, eu sou o primeiro a rasgar. E vou dizer mais. Se você encontrar contradição na Torá oral também, eu também rasgo a Torá. Eu vou te explicar também. O que você trouxe não é nem um pouco de contradição. Quanto mais um indivíduo estuda a Torá escrita na fonte, não como hebraístas estudam, e não como evangélicos estudam do Almeida, da tradução, ele entende aonde está o vácuo que os sábios entraram para fazer as drashot. Nenhuma drachá de um sábio pode ferir a estrutura óssea, a espinha dorsal da Torá. Permite ele fazer uma drachá, e aí um vai falar, permitido, proibido, isso pode acontecer. A Deus, quando ele deu a Torá, ele não queria que a Torá virasse um gibi. Se você lê o gibi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enjoa. O que faz a Torá estar eternamente no povo de Israel, de uma forma que mais uma vez eu vou estudar, é o fato que a gente tem a Torá oral. Que a Torá oral permite a gente fazer interpretações. Olha, daqui eu consigo tirar isso, daqui eu consigo tirar aquilo. Então não é uma contradição quando você me fala para mim que Gênesis 22, ele não chegou a sacrificar, quando os nossos sábios falam que Isaac voltou pro pai e falou, mas pai, Deus te deu um mandamento. A Torá oral fala isso, tá? Você concorda? Não tá? Deus te deu um mandamento, e agora como a gente vai cumprir esse mandamento? Tira um pouquinho de sangue de mim. Tem muita coisa na Torá escrita que você não vai entender sem a Torá oral. Como é que vai colocar filactérios? Você concorda que Jesus também fez a Torá escrita? Como é que vai colocar filactérios? Como é que eu sei que é para cortar a carne do prepúcio? Talvez é para cortar a carne do nariz. Quem ensinou pra gente como fazer os preceitos que a gente faz até hoje sem mudar nada? É a Torá oral. E isso a gente recebeu do pai, do filho, do avô e tudo tal. Seria uma mudança. Porém, quando veio o Rebbe Yehuda Hanassi, ele falou, opa. Se eu não escrever essa Torá oral, vai acontecer o que hoje acontece no mundo cristão, que é problemas na espinha dorsal. Qual é um problema na espinha dorsal? Uns acham que é 1, outros acham que é 2, outros acham que é... Isso aqui é uma questão estrutural. Uns acharem 1, outros acharem 2, outros acharem 3, nós estamos discutindo com problemas estruturais. Rabi Yehuda Hanassi viu, eu tenho esse problema, vou ter esse problema, então eu vou escrever a Torá oral. Então ela veio sim, no século 3, no século 4 e tudo tal, para realmente registrar tudo que os sábios fizeram. Agora, quando eles não discutem nada na espinha dorsal da Torá. A espinha dorsal da Torá tá claríssima. Intocável, eu até quero que o Rabino Rony, que ele... O dia a dia fala com certeza disso, complemente. Eu tenho certeza que ele tem algo a complementar. Olha só, professor Luiz Saião, e aí? Olha... Eles acham contradição em nós, não, que pode se perder, mas a Torá, que já é muito mais antiga do que nós, que demorou séculos para que ela fosse escrita textualmente, com a preocupação, porque parece, Rabino, que houve a preocupação de que essa... se perdesse. Iria. Então, mas quem me prova que ela não se perdeu antes dela ser escrita? Professor Luiz Saião, é só uma pimenta, tá bom? Claro. Então, eu entendo, né? Até porque eu tenho muita simpatia e amor pelo povo judeu, eu entendo, né? O que leva a Torá BLP.
é o fato de que quando você lê a Torá, o mesmo Tanar, a pergunta é, bom, aqui tem o mitzvah, aqui tem a ordem de Deus. A pergunta é, como eu interpreto isso bem e como é que eu pratico? Então toda a intenção, ela é razoável. Mas o bom judaísmo de hoje, ele vai dizer que entre as coisas mais importantes de entender a lei de Deus é chamado kavaná, a intenção, né? Então quando a gente lê o que Yeshua fala, por exemplo, você vê que ele está discordando de alguns religiosos da sua época, não em função do valor da Torá, mas em função de como se deve ler e como é que deve praticar. Agora, eu me permito discordar do Micha aqui, porque a gente conhece bastante desse ambiente judaico. Seria bom chamar um caraíta aqui para ver o que ele tem a dizer sobre essa questão da tradição oral, porque são judeus e eles não consideram a Torá BLP dessa maneira, né? Quer dizer, a coisa ela é mais bonita do que eu acho, é mais ampla do que ele pretende apresentar tão bonita, né? Exato. E, então existem desafios, não dá para a gente dizer, olha, se você for ver, tá tudo arredondadinho. E assim, eu tenho amigos judeus, por exemplo, eu acho que esse desafio é tão grande que uma das razões porque boa parte da população de Israel, por exemplo, é secularizada. E eu tenho, né, amigos em Israel que até eu brinco com eles. Eu sei que eles não se simpatizam muito com o Bnei Gur, ou não gostam muito do Chabad, né? Aí eu falo, ó, eu vou te levar lá pro Rebbe te abençoar agora. Não, sai fora, eu tô não sei o quê. É como se eu pegar, é como eu chegar para um batista tradicional, falei, vou te levar na Universal ali. Não, tô fora, tô fora. Então, eu digo para você que não é tão redondinho assim, né? E eu insisto mais uma vez, eu gostei da palavra do Rony, e eu acho que ela deve ser ampliada. Na minha opinião, né? E aí mais uma palavra bem importante aqui, os maiores eruditos que construíram as maiores ferramentas linguísticas de hebraico, Ivrit Tanachit, são do mundo protestante. Uhum. Então eu estava fazendo mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo, meu professor de Israel falou, não, se você quiser pegar material bom, isso você tem que ver com os protestantes, principalmente os protestantes alemães. Então você tem o Köhler Baumgartner Lexicon, KBL, publicado pela editora Brill na Holanda, que é referência máxima em estudos. Vai para a Universidade Hebraica de Jerusalém, Bar-Ilan, eles vão usar esse material, né? Então dizer assim, que cristãos não me entendem porque eles não conhecem hebraico, grande parte dessas ferramentas assim vai pegar a Harvard Semitic Studies, pega o Zeitschrift für Alttestament Wissenschaft, um monte de estudos assim, então não é um argumento que corresponde. E também, o hebraico bíblico, né? Você sabe que foi lançado agora em Israel um Tanar em hebraico moderno para a leitura das pessoas. Por quê? Porque os judeus que falam o chamado Ivrit modernito, o hebraico moderno, eles não entendem o Ivrit Tanachit. O hebraico bíblico, ele é um desafio, é complexo, tem uma série, a sintaxe é toda diferente. Diz até mesmo pro judeu? Claro, e até pro judeu religioso. Confirmo. Entendeu? Então, assim, não é, e assim, fala Almai Betulá, você pega um léxico de verdade, o Brown Driver Briggs, o KBL, até no Web Shoshan, se você pegar esse material, você vai ver que um termo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem uma amplitude semântica. Então, assim, não adianta dizer que é fácil, nem pro cristão, nem pro judeu, que, desculpa, eu acho que é um argumento que ultrapassa os bons sensos. Na minha opinião, os judeus precisam baixar um pouco a bola, ser mais humildes e falar, olha, os cristãos podem nos ajudar a entender certas coisas e a gente pega pesado demais. E os cristãos, inclusive com a sua terrível, maldita tradição antissemita, baixa a bola e dizer que eles não conseguem ser nada sem a base hebraica, que é a raiz da fé que vem através de Yeshua. Então, a minha proposta, vamos parar de brigar e vamos conversar direito. Vamos conversar. Querido Rabino Rony, o senhor tem o tempo disponível, porque até o querido Rabino também tem um compromisso, mas o senhor tem o tempo que o senhor quiser agora, Rabino. Manda umas burecas pra gente aí. Muito obrigado. Eu fui pego de surpresa. Eu soube que eu ia participar disso às 5 da manhã de Israel. Opa, isso é coisa de brasileiro. E além disso, eu não recebi o cafezinho do Mica e nem a taça de água aqui que o pastor recebeu. Olha, eu vou fazer um café especial pro senhor quando o senhor vir aqui na Mais FM. A Torá brasileira é tudo feito em cima da hora. Isso faz parte da nossa tradição aqui. A gente esqueceu que Deus é brasileiro.
Olha, eu quero falar rapidamente algumas coisas. Número 1, é curioso, talvez seja um pouquinho do cabelo branco, mas eu acho que eu e o pastor Saião temos muita coisa em comum. Inclusive, tá perdido, te convido para um café aqui em Israel na sua próxima viagem. Mas só se for duplo. E eu não pago. Então eu vou pensar de novo.